Muito boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito de tratamento da dor, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 5 aspectos que interferem, mas brutalmente, no tratamento da dor. Então, se você tem dor e quer diminuir a percepção de dor, isso vai te ajudar. Se você não tem dor e não quer ter crise, isso vai te ajudar. E se você está fazendo algum tipo de tratamento, isso vai acelerar o seu tratamento na dor, beleza? Então vamos lá. Item número 1, atividade física, e eu vou te explicar exatamente por que ela te ajuda. Nosso sistema nervoso, ele é capaz de regular a liberação das substâncias que proporcionam analgesia, proporcionam o controle da dor. Dona Yara, seja muito bem-vinda, grande abraço na família toda. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas estão tomando remédio há muito tempo e entram num fenômeno de retroalimentação negativa, onde a medicação começa a parar de fazer efeito e você precisar de uma dose cada vez maior, trocar de substância, retroalimentação de novo, dose cada vez maior, até chegar um ponto que seu corpo dá o crush, e o crush fisiológico do corpo é, por exemplo, diarreia, sangramento gastrointestinal, dor de estômago, crises de refluxo, aumento de ansiedade, enxaqueca produzida por medicamento e por aí vai, tá? Então, a atividade física vai fazer o quê? Vai começar a estimular de dentro para fora o seu controle analgésico. Então, qual que é a dose? Esquece a OMS, esquece a Organização Mundial de Saúde. Aquela preconização da OMS lá é só para você que que quer evitar problemas cardiovasculares, problemas arteriais, ataques do coração. Aquela recomendação não é suficiente para você que quer controlar a dor, que quer melhorar o sistema musculoesquelético, o aparelho locomotor. O que é que você precisa? Você precisa de, no mínimo, 4 vezes na semana estar fazendo atividade física. Porque a maioria dos quadros de dor crônica são fortemente influenciados por rigidez, dificuldade de mover em alguma direção, alguma parte do corpo. Fazer alguma tarefa como alcançar o cabelo para pentear o cabelo, ou levar um garfo à boca, ou carregar o filho no colo, ou sentar prolongado para dirigir, pegar um engarrafamento, tirar uma mala do carro, dobrar para escovar o dente, enfim, múltiplas tarefas. E aí a atividade física vai começar a liberar opioides, que são substâncias que controlam a dor na sua corrente sanguínea. Então, essa é a única forma de você ter autonomia no tratamento da dor. Mas esse é o item número 1. Isso é muito fácil de você entender, porque isso tá vendo, você acorda de manhã, liga a Globo, tal mais você, tem um médico lá boladão falando para você que você tem que fazer isso. Você muda para Record, você tem algum profissional de saúde te incentivando a fazer atividade física, né? Então é muito fácil de você assimilar. Agora isso aqui, esse item número 2 que eu vou te falar, não é fácil de assimilar. Alimentação. Descasque mais, desembrulhe menos. Como assim, Caio? A maioria dos alimentos, para os alimentos permanecerem nas prateleiras do mercado por muito tempo, eles são aditivados com vários conservantes, com várias coisas que são tóxicas à microbiota intestinal. E a microbiota intestinal tem uma função muito importante no nosso corpo, que é a regulação da serotonina, o hormônio do bem-estar. Se a regulação da serotonina está baixa, você sente mais dor. Simples assim. Então, se eu tô saindo daqui, chegar no térreo aqui do prédio que eu atendo, e eu comprar um Subway para comer, é muito diferente do que eu pegar um aipim com 3 ovos frito na manteiga ghee. É muito diferente eu sair daqui, passar no shopping, comer um McDonald's, chegar em casa, bater um suco de melancia, botar uma proteínazinha em pó em cima de uma bananinha e comer. O meu intestino responde muito mais a esse tipo de alimentação. Então, o que eu vejo são pacientes sedentários, cada vez mais inativos, que quando entram na atividade física fazem por 30 minutos a 1 hora e o resto do dia estão sentados em seus escritórios, o resto do dia estão
em pé prolongado no seu trabalho, ou sentado prolongado no seu trabalho, ou deitado assistindo Netflix. Então eu tenho um pico de atividade física intensa por 1 hora, mas meu dia tem 23 horas, tem 24 horas. E o resto do dia, o que é que eu faço? Eu durmo 6 a 8 horas, e o resto do dia eu fico parado, eu estou estimulando rigidez e não adianta se matricular na academia da esquina, não adianta calçar seu tênisinho verde cano e sair correndo. Você precisa regular a sua alimentação. Então descasque mais, desembrulhe menos, seu intestino agradece, e o intestino agradecendo, a microbiota intestinal agradecendo, sua produção de serotonina sobe, e a produção de serotonina subindo vai fazer com que você controle mais a dor. E aí, cara, olha, não interessa se você sofreu trauma, se sofreu queda, se sofreu acidente, se saiu de um pós-operatório de ombro, se saiu de um pós-operatório de quadril, um pós-operatório de coluna. Essas 5 dicas que eu tô te dando aqui vão te ajudar a diminuir a percepção da dor, vão acelerar qualquer tratamento que você esteja fazendo, inclusive se você tiver com essa matriarca aí da fisioterapia estética que entrou aqui agora, a live ficou pesada, Milana Almeida, você vai ver que para acelerar os tratamentos que Milana faz, você vai precisar dessas 5 dicas, verdade ou não? Então, em todas as áreas que você imaginar, se você quiser, sabe minha bisavó, quem é meu seguidor raiz, acompanha minha bivó aí, né? Minha bivó tem 99 anos, vira e mexe eu posto ela nos stories fazendo fisioterapia, e aí o que acontece? Bivó, quando eu falo pra ela que eu tô com algum problema de dor, o que ela fala pra mim? Meu filho, toma Noni. Não sei se você conhece o que é Noni, mas segundo minha bisavó e a sabedoria antiga dela, Noni é bom pra tudo. E aí, quando a gente vai se basear em evidência, se existe alguma coisa que é boa pra tudo, são essas 5 coisas que eu vou te falar aqui agora, né? Já falei sobre atividade física, tô terminando o tópico 2 de alimentação. Qual que é o tópico 3? Sono. Eu preciso te convidar para ler esse livro aqui, do maior pesquisador de sono do mundo, o Matthew Walker. Esse livro aqui vai derrubar tudo que você acredita a respeito de sono. Você vai ficar virado de cabeça para baixo com as informações que esse livro tem. Sabe por quê? Porque ninguém te mostra isso. Você não acorda de manhã e vê no Bem-Estar, no Mais Você, um médico falando sobre isso, um fisioterapeuta falando sobre isso. Para você entender o que está aqui dentro, você tem que ir para o Instagram ou para o YouTube do Wesley Delanogri. Quem já ouviu falar aí, quem não ouviu, pelo amor de Deus, vá seguir o cara. Porque o sono interfere em todos os sistemas orgânicos do seu corpo, inclusive, e eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, principalmente o aparelho locomotor, o sistema músculo-esquelético. Porque você tem fases do sono. E se você não chega na fase de aprofundamento do sono, seu menisco não recupera, seu tendão patelar não recupera, seus ligamentos da coluna, suas articulações da coluna, sua ATM não recupera. Você não desliga o corpo quando ele precisa desligar para diminuir a para aumentar a sensibilidade à dor, né? Já ia falar o contrário aqui. Então, o sono ele vai fazer com que sua substância cinzenta periaquidutal, com que seu córtex cingulado, com que sua amígdala detecte menos ameaça e libere mais analgésicos. Então você precisa criar uma rotina, sono regulado. Olha, eu fiz um programa de atividade física com o Guto Galamba antes da pandemia, e o Guto ele é um dos maiores educadores físicos do Brasil, e a única coisa que ele fala sobre os 4 pilares do emagrecimento definitivo. Um deles é o sono regulado, né? E cara, as coisas que ele fala para regular o sono são incríveis. E se você assistir as lives dele, você vai ver que todo mundo que trabalha com prática baseada em evidência, seja para dor, seja para emagrecimento, condicionamento físico, vão te falar dessas 5 coisas que eu tô te dizendo aqui. Não tem para onde correr. Se você não é capaz de controlar a quantidade de água que você bebe, você é capaz de que mais, velho? Água, primeiro você, depois os... Ah, mas minha irmã descobriu Parkinson. Ah, mas eu me separei da minha esposa. Ah, meu amigo, muita gente vai ver isso como egoísmo. Mas não é egoísmo.
para você cuidar de tudo isso nas suas esferas de vida, relacionamento, trabalho, atividades físicas, você precisa estar com isso aqui regulado. Você não é capaz de beber a quantidade de água que seu corpo precisa todo dia. Você vai ser capaz de fazer o exercício que eu vou te prescrever, de fazer o treinamento que o educador físico vai passar para você, de tomar o remédio que o médico vai passar. Tudo na sua vida vem primeiro do que você. Faz uma reflexão aí agora. Fala as 5 pessoas que você mais ama na face da terra. Fala aí, as 5 pessoas. Fala aí mentalmente, vai. Minha mãe, minha esposa, meu filho, meu pai, meu avô, meu tio, meu primo. Em que posição da fila você tá, cara? Em que posição da fila você citou seu nome? 99% das pessoas que eu faço essa pergunta não citam o próprio nome. Eu me amo, eu adoro minhas ruguinhas na testa, até com essa espinha cabulosa que tá aparecendo aqui. Eu adoro meu óculos arranhado, eu adoro minha barba falhada, eu adoro meu sorriso amarelado, o tamanho do meu nariz. Eu me amo, cara. Pra ser bom pra minha esposa, pra ser bom pro meu marido, pra ser bom pro meu tio, pra ajudar meus pacientes, eu tenho que estar bem. E é por isso que eu acordo primeiro e cuido de mim. É por isso que eu respeito esses pilares aqui. Porque imagine se eu tiver uma crise de dor lombar. Eu atendo 25 pacientes por semana. 25 pacientes por semana. Se eu tiver uma crise de dor lombar e ficar de cama, quem é que vai ajudar esses pacientes? Por mais que eu fale, eu não vou atender essa semana não, vai para a Camelinha Biscaia, aqui na Paralela também, muito boa, foi minha aluna, é uma exímia profissional, atende pessoas expoentes aqui em Salvador. Eu não estou bem não, vai para o Paulinho aqui na Garibaldi. Por mais que tenha a minha recomendação, o paciente está acostumado com você. O paciente está acostumado com suas mãos, com a sua comunicação, com o seu jeito de puxar a orelha dele. Não é todo mundo que vai aceitar meu direcionamento. Se eu tiver uma crise de coluna aqui agora, eu fico sem atender 25 pessoas na semana. Você entende que o prejuízo não se trata só de mim? Quando você pensa que você está aqui para servir, você vê que a sua vida precisa estar voando para você ajudar as pessoas que você ama. Então, cara, sim, primeiro você. Então, durma bem, depois você resolve aquele problema lá. Não fica com a tribulação na cabeça, não. Coma bem para estar voando para as pessoas que você ama. Faça sua atividade física para prevenir crise de dor, para melhorar a dor que você tem, para poder carregar seu filho no colo. Hoje um paciente chorou aqui para mim por causa de uma dor no joelho que não deixa ele abaixar para pegar a filha de 2 anos no colo. O paciente se acabou de chorar. E eu tô aqui até agora sensibilizado com a história do paciente. Então, você acha que se fosse só uma dor no joelho, ele estaria me procurando? É claro que não. O paciente me busca pela incapacidade. E não adianta eu dizer para ele, vamos fortalecer o joelho, vamos alongar o joelho, vamos dar estabilidade para o seu joelho, vamos fortalecer seu core, vamos melhorar sua postura. Nada disso tem a ver com dor crônica. Nada disso tem a ver com incapacidade severa. Paciente não tem déficit de força, paciente não tem febre junto com a dor, paciente não tem nenhum sinal de gravidade, não sofreu trauma, queda ou acidente, ele só foi mal gerenciado por profissionais da saúde. Que a pergunta é muito simples, pessoal. Para tudo que você está falando, pensando em fazer aí agora, você vai para qual tratamento, qual profissional você vai procurar? Vai lá para o profissional que você quer. Porque sabe qual é a realidade? Vou te dizer agora. A realidade é que o paciente, para chegar em mim, tem que sofrer muito. O paciente, para chegar em Camilinha, tem que sofrer muito. O paciente, para chegar em Paulinho, tem que sofrer muito. Em Aldo, tem que sofrer muito. Em Carol, tem que sofrer muito. Tem muito mais fisioterapeuta bom aqui em Salvador. Não tem só eu, não. Por que o paciente tem que sofrer? Porque quando a gente para falar para ele que essas coisas não tem, que essas coisas têm relação para dor, é muito difícil de ele acreditar. Porque ele aprendeu que é postura errada, que é inflamação, que é doença, que é lesão, que só essas coisas podem causar dor. Então o paciente roda no sistema, sofre demais, faz vários exames diagnósticos, perde tempo, fica com medo. Então, o que você tem que se questionar é, o profissional que eu paguei para cuidar da minha saúde, ele me amedronta ou ele me encoraja?
Simples. A resposta para essa pergunta vai dizer se você tem que ficar naquele profissional ou se você tem que procurar outro. Simples, como 2 e 2 são 4. Só que 2 e 2 são 4 depende. Quem aprendeu logaritmo aí, eu sempre falo isso, depende da base. 2 e 2 nem sempre são 4. Não aceitem explicações lineares de que sua dor vai melhorar porque seu movimento está bloqueado e só desbloquear seu movimento. Não aceite explicações lineares onde a causa da dor está na fraqueza e é só fortalecer. Onde a causa da dor está no encurtamento e é só alongar. Está na má postura e é só corrigir a postura, fazer um RPG. A dor é multifatorial, tem uma complexidade tão grande. E outra, a gente só conhece, a neurociência só conhece 5% do cérebro. 5% do cérebro, 95% do cérebro ainda está para ser desbravado. E você está aí dando explicações lineares ao paciente que tem dor crônica. Tá com dor irradiada na perna há 4 anos, cara. 4 anos. Tá fazendo fisioterapia 3 vezes por semana. Já foi neurologista, já foi ortopedista, já recebeu diagnóstico de síndrome do piriforme, já recebeu diagnóstico de dor ciática. Nada melhora a paciente. Aí você bota a paciente deitada para fazer um movimento, tirando a perna da maca. Do nada, a paciente está instantaneamente 100% melhor. Sem dor, com todos os testes melhores, todas as capacidades melhores. Por causa de um movimento ridiculamente idiota. Mas para chegar nesse movimento ridiculamente besta, a gente teve que se aprofundar em diversos estudos científicos para entregar essas coisas que aceleram a velocidade do tratamento dos nossos pacientes. Aí uma pessoa vai lá e me pergunta, cara, eu tive uma dor no joelho fazendo crossfit, fui pular a caixa, estalou o joelho, fiquei com dor, não consegui pisar, incapacidade para dar 4, 5 passos, depois melhorava ao longo do dia, fui fazer uma ressonância, achei condromalácia. É claro que você achou condromalácia patelar, porque todo mundo tem essa porcaria. Condromalácia é cabelo branco, é ruga na testa. Condromalácia é envelhecimento do joelho. Não quer dizer que é isso que fez doer. Fui fazer crossfit, fiz um LPO, fiz um overhead squat, fiz um clean jerk, fiquei com dor na cervical. Fui para emergência, tomei remédio, melhorei um pouco, 72 horas depois estou igual, fui no especialista, fiz a ressonância, achei uma hérnia. É claro que você achou uma hérnia. É óbvio. Se você pegar 1000 pessoas com 20 anos de idade, e fizer ressonância em todo mundo, e essas 1000 pessoas nunca tiverem tido um caso de dor, você vai achar hérnia nelas. Porque hérnia é natural do envelhecimento. Caio mais 20 anos, eu tô jovem, não importa. Você trabalha sentado? Você fica em posições mantidas? Você tem alguma atividade esportiva? Sua coluna simplesmente... Meu relógio acabou de me avisar que eu tenho que levantar, porque eu preciso estar em 12 horas diferentes de pé. Porque isso aumenta meu nível de atividade, isso também previne dor. Então eu levantei agora, vou dar uns passinhos para bater a meta das 12 horas em pé. Não 12 horas ininterruptas, mas em pé em 12 horas diferentes ao longo do dia. Eu já estou na 8ª hora que eu fiquei de pé, garantindo que eu saí e interrompi uma posição mantida. Então, não teve trauma, queda do acidente, esquece diagnóstico de imagem. Porque o diagnóstico de imagem vai vir com alteração. Ponto final. É assim. É assim, simplesmente é o que é. E a gente já sabe disso há 2 décadas. Que os exames de ANR Journal, né, American Rheumatology, enfim, esqueci a sigla, depois eu boto nos stories. A revista americana de radiologia já mostra isso há 2 décadas, que exame de imagem em pessoa que não tem sintoma encontra alteração. Só que aí passa num profissional de saúde que olha para você e está com dor ciática, o nervo está cansado, aí usa esse modelinho para explicar, ó, diz que a hérnia está batendo no nervo. Cara, como é que o paciente leigo entende isso? Meu Deus, eu tô com um problemão, eu tô com esse problemão com 40 anos, imagine quando eu tiver 60. Como é que já faz logo projeção futura catastrófica? Já fica logo ansioso, já priva logo o sono. E aí eu só citei 3 fatores ainda.
Vamos pro quarto fator? Deixar de balela, que a gente já tá falando de muita balela aqui e eu acabo saindo do tema da live. Então, ó, quarto fator, água, rei. Água. Atividade física, alimentação, sono e água. Você precisa beber de água 35 ml por quilo de peso. Eu preciso bater 7 garrafas dessa, 3,5 litros. Todo santo dia. Porque meu corpo é de água, simples. Porque a hidratação melhora o meu intestino. Porque a hidratação melhora a minha função muscular. Você sabia disso? A hidratação melhora a minha função muscular. Se minha função muscular está preservada, a chance de eu ter dor é menor. A hidratação tira a sobrecarga do meu rim. O rim é intimamente ligado com a coluna, tem vários tecidos interconectados na coluna. Às vezes o paciente chega aqui com uma crise de dor lombar, a gente testa o paciente e o paciente apresenta um padrão de resposta irreconhecível a movimento. Eu mando ele para o médico no outro dia. Porque ele precisa investigar, fazer um ultrassom de abdômen total, fazer um exame de imagem, descartar uma red flag, se ele tiver com uma tuberculose óssea, né? Padrão de resposta irreconhecível, movimento não vai ajudar esse paciente inicialmente se ele tiver alguma coisa grave. Então manda ele pro diacho do médico, porque ele pode estar com um cálculo renal sendo deslocado pro ureter e daqui a pouco ele vai ter uma crise insidiosa e vai achar que foi o que você fez. Porque você não soube avaliar e identificar o padrão clínico do paciente. Simples. E aí o cara não tem a capacidade de beber água. Água, a quantidade que ele precisa. Tá a vida inteira. Hoje eu perguntei a um paciente, você acha que você bebe 2 litros de água por dia? Ela, com certeza não. Há quanto tempo você acha que você não bebe? Meu Deus, muito mais que 10 anos. Imagine 10 anos o rim trabalhando com a quantidade de água com a quantidade de água menor do que ele precisava. 10 anos o corpo compensando a falta de hidratação. 10 anos o corpo acumulando inflamação sistêmica intestinal. Porque o paciente não é capaz de beber a quantidade de água que ele precisa. Olha que louco, isso é muito louco. E o fator número 4, aspecto psicológico. Tristeza profunda, preocupação excessiva, ansiedade, estresse, humor depressivo, quiçá depressão. O aspecto psicológico negligenciado por diversos profissionais de saúde, não psicólogos, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, desmembrados nessas situações de depressão, estresse, ansiedade, tristeza e preocupação. Pega você e coloca você na tomada no 220, fazendo com que você detecte ameaça com coisas que são simples. Fazendo com que você tenha reações exacerbadas a estímulos inócuos. Você tem um estímulo, por exemplo, o ar-condicionado aqui tá frio, tá 16 graus e tá no turbo. Eu tô em Salvador, tá? Eu tô de jaleco e tal, mas tá frio. Em vez de sentir frio, eu tô sentindo dor, velho. Eu boto o ventilador na minha pele, em vez de ter o calafrio do ventilador, eu tô sentindo dor, velho. Tem algo errado com o seu sistema nervoso. Olha essa informação que eu vou te dar aqui agora. E por favor, repita comigo. Quando sua dor, que não teve trauma, queda nem acidente, ultrapassou 3 meses, o lugar que dói já não é mais responsável pela dor. Repita comigo. Sua dor na coluna ou em qualquer lugar do seu corpo já passou de 3 meses. Portanto, o lugar que dói já não é mais responsável pela perpetuação da sua dor. O que isso quer dizer em letras miúdas? Não, em letras garrafais. Não pode ser miúdo isso não. Em letras garrafais, a sua dor não tem um problema no tecido que dói. Não é a coluna. A culpa não é da coluna, rei. A culpa é do processamento do sistema nervoso.
E o processamento do sistema nervoso depende das informações que você recebe. Se você lê o Pain Neuroscience Education de Emilion Puentedura, não precisa ler todo não. Não precisa ler todo não. Se você ler o livro de Puentedura, ele mostra vários estudos onde apenas a informação melhora a dor mais do que fazer exercício, mais do que fazer terapia manual. Quando você entende, você não depende. E se você quiser continuar dependendo de profissional de saúde para melhorar, não me procura não. Continua aí no seu médico, no seu físio, no seu RPG, na sua fisioterapia domiciliar. Continua fazendo o seu ozônio, né? Continua fazendo o seu ozônio, suas ventosinhas, seus alongamentos, sua liberação, suas pistolinhas vibratórias. Continua fazendo tudo isso aí. É gostoso, né? Você se sente tão bem quando você faz, né? Diacho. Tá 6 meses, 1 ano fazendo esse diacho e não melhora? 1 ano fazendo esse diacho e não melhora? O problema não tá no tecido, tá no processamento. E informação é muito mais valiosa do que tudo isso. Quando você entende, você não depende. Eu cansei de atender pacientes aqui, a maioria esmagadora, tá? Que eu não toco no paciente, eu só informo ele. Só faço essa primeira conversa que eu tô tendo com vocês aqui agora. Estas são as primeiras coisas que vocês têm que entender se quiserem tratar a dor com eficiência, controlar a dor com eficiência. Mas é claro, é óbvio que você vai fazer isso aqui ó, com o seu paciente. Atividade física, alimentação, tá ao contrário, né? Enfim, atividade física, alimentação, sono, água, aspecto psicológico. E o paciente pode não melhorar com isso. E sim, é comum que ele não melhore só com isso. Ele precisa fazer o tratamento. É tudo junto e misturado. Aí um paciente hoje me perguntou, e aí, Caio, eu vou ficar fazendo esse... Já são 6 exercícios na minha rotina, né? E como é que tá? Tá fácil, médio, tá difícil? Cara, é muito difícil. Quantas vezes na semana você está fazendo? 3 vezes a semana? Há quanto tempo você está fazendo? 2 meses? E ainda tá difícil? Cara, muito estranho, viu? Por quê? Na 6ª semana você sai da adaptação neuromuscular e começa a ter condicionamento. Então a tendência é que o esforço igual, o esforço repetido, comece a não ser suficiente para te manter suado ou cansando. Então eu acho que você está pecando em alguma coisa e o paciente se acabou de dar risada. Realmente eu não estou fazendo 3 vezes por semana não. Na última semana o senhor fez quantas vezes? Pô, eu só fiz segunda-feira. Ah, pai, quer dizer que você fez segunda e tá vindo aqui hoje pra mim? Tenho que puxar sua orelha, né? Mas não vou puxar sua orelha não, sabe por quê? Porque você desembolsou uma nota pra tratar comigo, né? E eu falei o que é que você tem que fazer. E você parece que tá pecando porque a dor diminuiu. Seu problema não é a dor. Dor por dor, você tomava remédio. Dor por dor, você comprava todos os analgésicos sem receita possível e ainda conseguia, por meios não divulgáveis, remédios até controlados para tomar sua dor, para controlar sua dor, né? Você não veio aqui por causa da dor. Você veio aqui porque você não conseguia sentar e levantar. Porque o vaso sanitário não deixava, você não conseguia usar o vaso sanitário. Você levantava os primeiros passos, você sentia uma dor horripilante no joelho. Você veio aqui porque você já fez pilates, você já fez hidroterapia, você já foi em 3 médicos e seu problema não foi resolvido. Foi por isso que você veio aqui. Verdade ou não? E agora, simplesmente agora, que você está 70% melhor, você está vacilando e não está fazendo o que eu estou te pedindo para fazer 3 vezes na semana. Ele, não, mas tudo bem, não. Se você acha que precisa de mais sessões, eu desse jeito não precisa não. Eu estou 200% comprometido com o seu resultado. E você? Fisioterapia de verdade é 20% o profissional, 80% o paciente. Se o paciente não faz o que a gente pede, ou faz errado o que a gente pede, ou a gente passa uma coisa para casa, o cara vai no YouTube e pergunta no YouTube, exercício para dor no joelho, e aí começa a fazer o que ele acha lá, você acha que vai dar bom? É claro que não vai dar bom, porque os tratamentos concorrem, e eu não estou falando de concorrência
porque você tá pagando a mim, vai pagar outro cara, e o cara vai pedir para você sair daqui, eu vou pedir para você sair de lá. Não é essa concorrência que eu tô falando, não. Eu tô falando da concorrência do seu sintoma, da resposta do seu sintoma. Se o seu sintoma tá melhorando com o que eu tô fazendo, e você tá fazendo esse tratamento aí que você tá fazendo há quanto tempo e você não tá melhorando? Não é óbvio que é comigo que você tem que ficar? Não é óbvio? Aí teve um paciente também que falou assim pra mim, ó. Eu coloquei um movimento pra ele, ele começou a melhorar. E aí no final da sessão, no final do tratamento, eu falei pra ele assim, e a que você atribui a sua melhora? Ele falou, sabe o quê? Que acha que o remédio passou a fazer efeito. Gente, eu dei uma tremedeira por dentro assim, mas não esbocei reação, né? Não mudei minha expressão facial, continuei olhando nos olhos dele, fazendo espelhamento e perguntei, mas há quanto tempo você toma esse remédio? Ele falou, eu tomo há 6 meses. E você acha que só agora ele começou a fazer efeito? Ele pode ser, né? Realmente pode ser, tá tudo bem. Vamos testar uma coisa ali? Imagina o que é que eu fiz com ele. Eu coloquei um movimento contrário ao movimento benéfico para ele. E ele começou a desencadear a dor na perna que ele se queixou na primeira sessão de novo. E aí eu falei para ele assim, ó, agora faz esse movimento aqui que eu te ensinei. Aí ele começou a fazer o movimento e começou a melhorar instantaneamente. Não é com todos os pacientes que você pode brincar dessa forma, tá? Não faça isso em casa. Você tem que ter muita experiência para lidar com as repercussões de um movimento agravante, tá? Porque ele podia não melhorar depois que eu fiz isso. E aí você tem que saber o que fazer para habituar o paciente. Aí assim que ele melhorou, eu perguntei de novo, a que você atribui essa melhora? Ele, nossa, esse exercício realmente é muito bom, né? E o outro é ruim. Ele entendeu que movimento é bom em certa dose, certa carga, certa direção, e movimento é ruim em certa carga, certa dose, certa direção. Se ele saísse do meu tratamento sem esse entendimento, qualquer informaçãozinha que qualquer profissional de saúde crônico passasse para ele ia voltar para aquele ciclo vicioso absurdo. Eu não sei se eu contei para vocês aqui, e já estou fugindo do tema, né? Mas eu tive uma paciente que ela teve uma crise de dor cervical irradiada para o braço, tratou comigo por 1 mês, melhorou muito, teve alta e teve a crise de novo. Eu não estava em Salvador e aí ela fez, um familiar levou ela no ortopedista e o ortopedista pediu ressonância da coluna toda e do ombro. O ortopedista disse para ela que ela tinha 15 hérnias de disco e capsulite adesiva no ombro. 15 hérnias de disco, e que a coluna dela estava como de uma senhora de 80 anos, que ela tinha que ficar de repouso, parar de fazer atividade física, não fazer impacto, não pegar peso, só medidas proibitivas. Saúde, anote o que eu estou te dizendo, anote, saúde é dar condições para o paciente fazer o que deseja. Tô com um problema, proíbe, não faz? Tô com dor na perna, corta a perna. Tô com dor na orelha, corta a orelha. Pra que você quer a orelha? Tô com dor, corta o braço, pô. Pra que você quer um braço? Saúde não é dar medidas proibitivas. Saúde é dar condições para o paciente fazer o que deseja. Parece loucura, Carla, mas não é loucura não. Tem muito médico e muito fisioterapeuta maluco no mercado, desatualizado, aprendeu uma coisa há 30 anos atrás e continua praticando. Não vai para um congresso no ano, não faz um curso de atualização no ano e continua perpetuando essas baboseiras. Enfim, essa paciente voltou para mim dessa crise cervical com dor irradiada no braço, mas no nível de hipervigilância, andando que nem um robô, totalmente endurecida, com medo, chorosa. Na consulta ela chorou. 15 hérnias de disco. Aí eu peguei as ressonâncias para ver e ela tinha 3 hérnias. Hérnia ela tinha 3. Ela tinha abaulamento, degeneração, desidratação, protusão discal em vários segmentos da coluna. Mas hérnia, ela só tinha 3. E a área do sintoma só correspondia a uma das hérnias, que era a hérnia lá da cervical.
Além do cara pedir ressonância em excesso, dar diagnóstico em excesso, amedrontar a paciente, superfaturar o plano da paciente, porque não tinha necessidade, que ela não tinha nenhum sinal de coisa grave. Eu tive um trabalho de 3 semanas só conversando com a paciente para expor a paciente aos movimentos que eu queria. Mostrando os vídeos do tratamento anterior, dos movimentos que ela fazia, que ela não tinha dor nenhuma. Tentando explicar que é impossível que no intervalo de 6 meses você saísse de uma condição para ter 15 hérnias de disco. Tudo bem, vamos dizer que você tem as 15 hérnias, mas as 15 hérnias não surgiram em 6 meses, bonita. As 15 hérnias já estavam com você há muito tempo. Muito tempo. E você não tinha dor. Por que está assim incapacitada agora? E aí a paciente começou a chorar, falou do discurso do médico. Teve uma outra paciente que chegou com dor no calcanhar e no joelho e o ortopedista falou que ela estava com câncer. Condenou ela de uma forma, ela teve que trocar de médico. O médico, não é essa coisa grave assim não, vamos fazer uma cirurgia aqui, vamos tirar. Super simples, tirou, está super satisfeita com o tratamento. Então, saúde é negócio, mas o negócio saúde tem limites. E quem impõe o limite é a PBE, a prática baseada em evidência, o que foi testado e provado que funciona para as condições que a gente trata. O limite do negócio em saúde é você vender o que o paciente precisa. É você vender o que o paciente quer, entregar o que ele precisa. Então, assim, se você chegar e falar, olha, venha fazer uma sessão de atividade física comigo, venha fazer uma sessão de conhecimento alimentar comigo, venha fazer uma sessão de higiene do sono comigo, venha fazer uma sessão de como beber água comigo. Olha, parece que você está subestimando a inteligência da pessoa, né? Será que eu não sei beber água? É claro que eu sei, é só botar no copo e beber. Venha fazer uma sessão de aspectos psicológicos comigo, vendo o que o paciente quer. O que seu avatar quer? O que seu público-alvo quer? Seu público-alvo quer controlar a dor. Seu público-alvo não quer melhorar a função, ele não sabe nem o que é função. Seu público-alvo quer tirar a incapacidade. Quando você vende o que ele quer, ele vem para receber o que ele quer, mas ele recebe o que ele precisa. E o que ele precisa é isso aqui. Quando você ensina isso aqui, depois que ele desembolsou para te pagar, a aderência ao seu tratamento sai daqui e vai para a China. O level, o nível da aderência ao que você falar vai lá para cima. Quando você vende o tratamento para o paciente e não a sessão isolada, o paciente se vê obrigado a vir, ele não falta. Você comprou seu carro e agora acelerou na avenida principal da sua cidade e não tomou multa, você vai fazer isso todo dia. Quando você receber lá, bebi um pouquinho só, vou dirigir, não passou na blitz, não foi pego, você vai receber multa, você vai fazer de novo. Quando você tomar seus 3.000 no bolso, porque dirigiu alcoolizado, ou porque passou do limite de velocidade e tomou a multa, você vai pisar no freio antes, meu amigo. Então, com o paciente é a mesma coisa. Entregue, venda o que ele quer e entregue o que eles precisam. Simples assim. O cara, venha fazer uma sessão de osteopatia. O nível de esclarecimento do paciente tem que ser tão grande, mas tão grande, para ele comprar uma sessão de osteopatia com você, que você não tem noção do esforço que você tem para educar ele sobre o que a osteopatia faz de bom. Então, vou fazer uma pirâmide aqui. E essa pirâmide é clássica, né? De 1 para 100 para 1000. Vou fazer essa pirâmide aqui para você. O paciente que vê você e já quer pagar você para tratar a dor é esse aqui, 1. Ele já sabe quem é você. Você já tratou um familiar dele. Ele já sabe os resultados que você tem. Ele só está esperando você ofertar para comprar de você.
Os pacientes que estão em dúvida são esses aqui, ó, 100. Os pacientes que querem osteopatia, mas será? São esse aqui. Que querem fisioterapia, mas será? São esses aqui, 100. Os pacientes que não sabem que precisam de você são esses aqui, ó. Para cada um que compra de você, tem 1000 que não sabe que precisa do seu serviço. Ponto. O que é que você faz para alcançar esses 1000 pacientes aqui? Método, passo a passo, vender o que ele quer e entregar o que ele precisa. Você precisa educar o paciente. Ponto. Você acha, tudo bem, o público maior que está aqui nessa live agora são fisioterapeutas, né? Carla, Bruna, Gisiele, Dona Conceição, Suelen, provavelmente não sei se são fisioterapeutas, né? Mas enfim, a maioria do público são fisioterapeutas. Você acha que o fato de eu estar compartilhando esse conhecimento aqui gratuitamente não cria o desejo dessas pessoas não fisioterapeutas de passarem por uma consulta comigo? Cria demais. Essa pessoa que está me assistindo aqui, que não é fisioterapeuta, já tem 2 coisas na cabeça. Uma, ele tem propriedade no que ele fala. 2, ele está ensinando outros profissionais. Ele deve ser professor. Se ele, o deve ser professor já baliza que o meu nível de conhecimento parece ser acima dos demais. Parece, só parece, não é zorra nenhuma, tá? Eu tô fazendo só uma alusão ao marketing para você vender o que ele quer e entregar o que ele precisa, aumentar seus clientes e aumentar seu faturamento. Ponto. É isso que eu tô fazendo aqui. Já ensinei o que eles têm que saber na live. Já fiquei 30 minutos falando de 5 dicas para controlar a dor, para acelerar o tratamento da dor, para você melhorar. E agora eu estou falando com você que é fisioterapeuta. O fato deles me verem fazendo isso, já cria um desejo deles passarem por mim. O fato, todas as pessoas que assistirem essa live e acharem que esse conteúdo fez sentido, vão querer 2 coisas. Ou aprender comigo, se for fisioterapeuta, ou tratar comigo se for seguidor e tiver dor. Porque a informação base é que eu tenho as informações bases dessa live é que supostamente eu tenho as informações necessárias para controlar a dor dessas pessoas. E cara, quando eu faço isso, não é para mostrar que eu sou melhor ou mais inteligente ou etc. Cara, é só para desbloquear você. É só para você olhar para mim e falar assim, se ele pode, eu também posso. Ponto final. É só para desbloquear a sua mentalidade. Cara, concorrência não existe. Sabe por que concorrência não existe? Porque por mais que você tenha as mesmas formações e especializações que eu, quando você receber o mesmo paciente e esse paciente for entrevistado por uma terceira pessoa, a percepção dos profissionais serão completamente diferentes, porque o jeito de falar, o jeito de tratar, a ordem das coisas, a sequência que você prescreve é completamente diferente. Se você for pensar em concorrência, meu amigo, você está perdido, porque agora a gente atende fora de solo soteropolitano. Então não é porque você está em Manaus que eu não concorro com você, eu concorro com você, porque eu tenho um paciente em Manaus fazendo tratamento online comigo. Eu tenho um paciente em Boston fazendo tratamento online comigo, em Portugal, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos. Eu tenho um paciente em São Paulo, Rio Grande do Sul, online. Então, se você for pensar em concorrência, você está perdido. Essa mentalidade de escassez vai fazer com que você não capte pacientes, porque a sua comunicação expressa prosperidade ou escassez, abundância ou escassez. Então, quando você abre o vídeo aqui para falar na rede social, o balelômetro do paciente está ligado assim, ó, tremendo. Se vai mais para balela ou se vai mais para a realidade. Vai mais para balela ou vai mais para a realidade. E se ele desconfia um pouquinho que você está no balelômetro, que você só quer vender, meu amigo. Só último exemplo, tá? Tô falando demais, já tô ficando atrasado pro meu próximo compromisso. Último exemplo. Eu atendi 5 pacientes hoje.
beleza? Eu cheguei no primeiro paciente, dei o diagnóstico e prescrevi o tratamento. O tratamento é de 2 meses, o valor é X, eu preciso te ver uma vez por semana. Esse paciente fechou o tratamento. Mas se esse primeiro paciente chegasse assim pra mim e falasse, ó, o que é que eu vou precisar? Eu vim buscar osteopatia. Tá, eu vou te entregar a osteopatia. O primeiro tratamento vai ser a osteopatia, o segundo vai ser a acupuntura, o terceiro vai ser PNF, o quarto vai ser controle de movimento e você vai melhorar. A percepção que o paciente ia ter é que eu queria vender vários serviços para ele, para manter ele aqui. E se vamos supor que eu tenho uma clínica super rotativa aqui, onde é consultório, estúdio de pilates, tem uma salinha de RPG, tem enfim, tem umas máquinas de musculação para ele fazer musculação terapêutica, pá, pronto. Se ele chegar aqui para mim e eu vender para ele um serviço de cada, o balelômetro vai ligar, meu amigo. Ele vai achar que eu sou só mais um que só quer o dinheiro dele. Ponto final. Ponto final. Se você não entender isso, você não vai ter resultado na prática clínica. Ponto final. Agora, se eu chegar para ele e falar assim, ó, eu vou te explicar como é que eu funciono. Eu te avaliei aqui e eu identifiquei que você precisa disso agora. Na terceira para quarta semana você vai precisar disso. E na quinta semana você vai precisar disso. E depois você vai ficar, se quiser, no Pilates com uma profissional que entende de tudo isso aqui que eu fiz e que não vai prescrever exercício aleatório como a maioria dos Pilates fazem com você. Você vai estar em segurança. O cara vai me pagar uma vez só e vai receber todos os tratamentos que ele precisar na fase de reabilitação que ele tiver. Ele vai entender que ele está comprando o tratamento e tudo que ele precisa fazer, ele encontra aqui. Ele não vai ficar pagando 200 em osteopatia, 100 em acupuntura, 30 em não sei o que, 40 em RPG. Ele vai entender que o tratamento é um só e que ele vai receber tudo que ele precisar aqui. E que ele não vai pagar mais do que eu falei na primeira sessão. Mas, Caio, como é que eu faço isso? Entendendo sobre prognóstico. Entendendo sobre diagnóstico. Entendendo que se você tem uma dor na coluna porque você passou por uma cirurgia, você tem 14 possibilidades de tratamento diferentes. Seu quadro pode ser o pós-cirúrgico, que parece ser óbvio, mas pode ser só um bloqueio de movimento. Mas depois da cirurgia, você pode ter adotado uma resposta sintomática de articulação estruturalmente comprometida. E o tratamento é outro. Você pode ter desenvolvido uma aderência, uma disfunção. E o tratamento é completamente diferente. Não é o que está na sua imagem que a gente trata. A gente trata você. Ponto final. Ponto final. Se você entende as características principais de cada diagnóstico fisioterapêutico, você sabe exatamente quantas sessões fazer, por quanto tempo, dando um prognóstico para o paciente, respeitando a falha da história natural. E quando você aprende isso, o seu discurso diante do paciente fica tão seguro, ao mesmo tempo tão leve, que o paciente te vê como um cara comprometido, 100% em dar resultado para ele, porém desapegado. Então, na tradução literal e bem chula, que eu não vou conseguir fazer aqui, ele vê assim, ó, cara, o tratamento é isso, é caro, o valor é esse, mas ele não tá nem aí se eu não fizer. E aí, quando ele sai da consulta, ele vê outro entrando. Ele não tá desesperado não, ele tem paciente, ele tem demanda. Ele está comprometido, mas se eu não fizer, ele também não está nem aí. Agora, quando você não tem essa segurança, o cara vê o tremor na sua fala. O cara vê a incongruência do que você falou do início da consulta até o final da consulta. E essa incongruência vai dar insegurança para ele. E o paciente, amigo, ele compra. Não é essas 5 dicas, não. Ele compra a clareza de o que fazer para adotar essas 5 dicas. E essa clareza ele não tem aqui na live. Essa clareza ele só tem aqui, na consulta, no tratamento. Enfim, já estou atrasado. Perguntas,
2 minutinhos para perguntas. Vamos ver se chegou alguma pergunta aí. Se tiverem perguntas, podem mandar nos comentários ou na caixinha de interrogação. Grande Fire, um abraço, meu amigo. Alana Barreto, um abraço, estudou comigo. Eu sou a paciente em busca de uma cura, Suelen. Deixa eu te falar uma coisa que vai ferir tudo que você acredita aqui agora e talvez você não queira nunca mais me assistir. Suelen, dor não tem cura. E aí? Isso te desespera? Suelen, dor tem controle. Enquanto os fatores modificáveis do seu estilo de vida se perpetuarem na sua rotina, você vai ter controle da dor. Quando você relaxar de novo, por qualquer motivo da sua vida, por qualquer circunstância, seu cérebro vai detectar ameaça e vai desencadear dor para te mostrar que tem algo errado. E aí eu posso extrapolar para várias áreas aqui, espirituais, metafísicas, e te indicar um livro chamado Metafísica da Saúde, onde você vai ver a dor como inapetência de lidar com os problemas emocionais da sua vida. E aí eu faço um convite a refletir sobre o que está acontecendo na sua vida em todas as esferas: profissional, relacionamentos, financeira, espiritual e por aí vai. Se você tiver qualquer uma dessas esferas desreguladas, seu sistema nervoso está em alerta e a chance de perpetuar a dor é grande. Então não venha para cá buscar a cura da dor, porque eu não sou curandeiro. E aí eu não tô falando com você, tá, Suelen? Eu tô falando no geral para todo mundo que vai assistir essa live depois, na reprise. Venha pra cá para aprender o que fazer para controlar a dor. E é como eu falei com a paciente hoje. Uma paciente que tem um diagnóstico de estenose. E ela respondeu na 6ª semana com melhora de todas as referências que a gente coletou na primeira. E eu falei para ela que eu só ia ver ela por mais 6 semanas. Só que o tratamento dela vai durar 1 ano. 1 ano o tratamento dela vai durar. Mas ela só fica comigo 3 meses. Porque eu só preciso de 3 meses para ensinar tudo que ela tem que fazer durante esse 1 ano que ela vai enfrentar o problema. Você entende? Não quer dizer que você vai vir para cá, vai tratar e vai sair daqui 100%. Você pode sair daqui 30%, 70% melhor. Mas você sai daqui sabendo o que fazer até o período de remissão do seu problema. Entende? Eu não prometo cura, eu prometo controle. Beleza? E pode acontecer da gente avaliar você e você ter um diagnóstico que a gente não trata. Você tem uma síndrome dolorosa crônica com barreira de recuperação por vários fatores biopsicossociais que eu não trato. E você vir aqui pagar consulta e eu ter que te encaminhar para um psicólogo TCC. Para um psicólogo em DBT, porque você já teve ideação suicida. Ó que louco. Você tá achando que dor crônica é brincadeira? Quando você começar a pegar paciente que já tentou suicídio por causa da dor, quando você começar a pegar paciente com dor na ATM por neuralgia trigeminal, você vai entender o impacto que a dor tem na vida da pessoa. E aí você vai dar valor a qualquer profissional fora da curva que trate dor com eficiência. Então, mais uma vez, reitero, porque parece que é para você, mas não é para você. São para pessoas que sofrem com dor gerais entenderem o meu slogan: a verdade na lata, doa quem doer, sempre baseado em evidência científica. E a verdade pode te afastar de mim, como eu dei o relato essa semana aí. Essa semana um seguidor falou para mim no direct do nada que parou de me seguir porque o que eu falava era arrogante. Mas depois ele aprendeu tanta coisa errada na faculdade e no mercado, que ele falou, não, alguma coisa está de errado com a fisioterapia. Ele voltou a me seguir, está me assistindo todo dia e vai virar meu aluno. Se não virar hoje, vai virar amanhã. Se não virar amanhã, vai virar daqui a 100. Vai virar meu aluno. Sabe por quê? Porque quando você está aqui comigo, você tem 54 minutos comigo, Suelen. Você vai sair daqui dessa live, e o algoritmo do Instagram vai entender que você me deu muita atenção e que você quer mais conteúdos parecidos com o meu. E você vai abrir a geladeira de sua casa
e vai ver eu falar: oi, eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 8 anos e nessa experiência já atendi mais de 6.600 pacientes. Você vai ligar o Spotify e vai ter a recomendação do meu podcast. Você vai abrir o YouTube e vai aparecer um vídeo meu do nada no seu celular. Porque o algoritmo já entendeu que você precisa de informações como as que eu dou. Porque você está comigo aqui há 55 minutos nessa live. Você entende como é que funciona o processo? Então eu tenho certeza, você que está assistindo, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que me acompanha há 2 anos. Me assiste há 2 anos e não veio aqui, só veio aqui agora, depois de vários outros tratamentos. E a gente avaliou ela hoje e a gente, com fé em Deus, vai ter sucesso no tratamento do seu paciente. Você entende? Quando você conhece tudo isso que eu falei, ó colega fisioterapeuta, você tem tanta segurança no que você faz. Não é que você vai estar certo sempre, não. E não é que você vai ter sucesso em todos os tratamentos, não. Mas você vai saber o que você tem sucesso e o que você não tem sucesso. Você vai saber a probabilidade de ter sucesso naquele problema. E você vai vender tratamento sem ter insegurança. E o paciente vai comprar feito água. Se você não me acompanhou semana passada eu recebi um relato de uma fisioterapeuta do Pará, referência no estado, que depois que fez meu curso, vendeu 6 planos de tratamento na mesma semana, mas feito água, como ela nunca tinha visto antes. Eu recebi o relato de uma outra fisioterapeuta, que atendia radiculopatia direto, de forma limitada, porque achava que extensão era criminosa na radiculopatia. E extensão tem 30 milhões de formas para fazer. Você acha que só porque o paciente não tem radiculopatia que ele nunca vai ganhar extensão? Desculpe quem te ensinou, desculpe quem te aprendeu, mas você estava no lugar errado, na hora errada. Tem muita coisa para se fazer com esse perfil de paciente. Enfim, eu gosto de fazer eu esqueci até o nome dele, Thiago alguma coisa. Ele é um expoente aí de desenvolvimento pessoal. Não é Thiago Nigro de finanças, é Thiago... Esqueci o sobrenome dele. Se você lembrar, bota aí nos comentários. Ele, na palestra dele, ele fala assim, ó. Tá o pai, a mãe e a babá que cuida dele, né? Do filho dele. E o filho fala assim, ó. Quando eu crescer que eu casar, você vai morar comigo? Ele fala não. Quando eu crescer que eu casar, mamãe vai morar comigo? Ela, não. E a babá vai morar comigo? Ela, não. Quando você crescer, você vai morar sozinho e provavelmente nem mamãe, nem papai, nem a babá estejam aqui nesse plano. A gente pode estar lá no céu olhando para você. E a criança começou a chorar desesperadamente, mas desesperadamente. E o que eu tenho para falar para você é que você precisa se colocar como essa criança. Sabe por quê? Porque você vai entender que existe um mundo dentro da fisioterapia que você não conhece e você vai se permitir absorver desse conhecimento. Mas quando você acha que porque fez o curso de ter letras X, Y e Z, você já sabe o que o professor X, Y, Z tem para te dizer, o que o professor A tem para te dizer, você assume que não tem mais conhecimento para entrar no seu raciocínio clínico. E você começa a vestir a camisa de métodos, técnicas e protocolos. Você fica osteopateta, quiropateta, cabateiro, maquinzista, RPGista, pilateiro, porque você comprou a bandeira do método. E você esquece que um mundo fora do método existe. Você esquece que sua formação de base é fisioterapeuta. E você esquece que o fisioterapeuta trata função e dor, trata incapacidade e dor. E para alcançar êxito nesse objetivo, ele dispõe de ferramentas do aparelho cinésio patológico, do aparelho cinesiológico funcional, que é o que? Movimento. Cara, eu tô falando aqui com você, eu tô tendo contração de platismo, eu tô tendo movimentação em um músculo do pescoço que a gente só usa quando faz careta. Eu tô falando demais aqui, eu tô tendo cãibra aqui. Você já pegou um paciente com crise de cãibra anterior do pescoço, que já passou por 30 médicos, fez diversos exames e ninguém parou para ele, para dizer:
que a atividade vocal dele era grande, porque ele era professor, ele é professor, e ele dá aula manhã, tarde e noite. E que nesse momento ele teria que dar um passo atrás e diminuir a carga de trabalho dele, porque ele estava usando demais essa musculatura e estava entrando em fadiga. Ele se demitiu de uma escola. E ele não tem mais dor anterior no pescoço. Ele não dormia achando que tinha câncer de garganta. Porque todos os profissionais que passavam por ele aterrorizavam o cara, mas não conhecia de anatomia e de função muscular, de domínio do fisioterapeuta, para dizer para ele que ele só precisava usar menos essa musculatura. Então é cada caso que me bota. Se eu tivesse cabelo grande, ó, que eu ia puxar meu cabelo no meio, botar aqui em cima, parecendo que eu tinha tomado um choque e ficado eletrocutado aqui. É cada caso que me dá tanta repulsa, mas que me dá vontade de ensinar para vocês como a gente faz. Que, mais uma vez, não é certo, não é errado, é só a forma que a gente faz. Beleza? Tá dando certo para mim, eu mostro para você como tá dando certo. Pode ser que dê certo para você, não é garantia. Todo investimento é risco. Ponto. Se você quiser acreditar no meu discurso, se você não quiser acreditar no meu discurso, o que é que você faz? Você vai no arroba dos meus alunos e pergunta. Aqui nos destaques tem o arroba de meus alunos. Aqui nos destaques tem print de relato de paciente com arroba do paciente. Vai para o paciente e pergunta como é o tratamento de Caio. Vai para o aluno e pergunta como é o curso de Caio. E toma sua decisão. Porque eu sou só mais um, né, que só quer te vender. E você é São Tomé que só acredita vendo. Então se você quer ver, você vai e pergunta para o paciente que está aqui nos destaques. Vai e pergunta para o aluno que está aqui nos destaques. Vai direto no arroba, no DM e manda pergunta. Beleza? Deixa eu ver se teve mais pergunta. Agora eu não quero ter uma contratura de platismo. Agora eu vou encerrar mesmo, viu? Suelen, realmente, ó. Ó, esse cara aqui, ó, Cristiano Júnior, fisioterapeuta em Piranga, Minas Gerais. Eu nunca tive um aluno tão questionador quanto esse cara aí, viu? Muito bom mesmo. Eu ainda tenho muito a aprender sobre dor, incrível. Ainda bem que estou conhecendo essa fisioterapia eficiente nos primeiros meses de formada. Olha, eu conheci uma fisioterapeuta que formou na USP de Ribeirão Preto. E ela tá no mesmo nível que eu de uma formação internacional, com um nível de raciocínio absurdo. E eu olhei pra ela e perguntei quanto tempo de formada ela tinha. Ela falou 2 anos. Eu fiquei, meu Deus do céu, como você é abençoada. Rapaz, por quê? Porque ao redor dela, ela tinha nada mais, nada menos do que Ramon Scatolin, que é uma das referências em ombro, em fisioterapia musculoesquelética hoje no Brasil. E ela seguiu os passos do cara e ela tá assim numa forma extraordinária de fisioterapia, que eu fico assim, de queixo caído com 2 anos de formado. E por que eu tô usando o exemplo da Amanda aqui? Porque a depender de com quem você anda, meu amigo, você pode chegar nesse patamar muito rápido, mas muito rápido. E quando um guru chegar para você para te vender um curso qualquer na internet, você já sabe pelo discurso se aquele curso tem realmente prática baseada em evidência ou não, gera resultado ou não. Ponto. Porque você tem influências positivas ao seu redor. Simples assim. Você pode ter influências muito negativas. Você olha pro cara, fala de fisioterapia, trabalha, não tô trabalhando não, tá, tô rodando Uber, nada de errado, tá? Trabalho dignifica o homem. Mas eu acredito que se você estudou fisioterapia 5 anos é porque você quer viver de fisioterapia. É isso que eu acredito. Nada de errado se você roda Uber, se faz qualquer outra profissão. Se você vende Romanel, se você vende... Enfim, não interessa. Você vende bolsa, tem loja de roupa. Não interessa. Eu só acredito que se você estudou fisioterapia, você quer viver da fisioterapia. Porque você ama esse negócio aqui. É sua cachaça. É isso que eu acredito. Nada de errado se você faz bico para complementar a renda. Mas você, cara, você precisa entender esse processo, porque pode ser que você esteja fazendo isso porque as influências que você tem só reclamam da fisioterapia, não tem êxito,
Fala que o paciente com dor crônica é chato e que ele não melhora porque ele não quer, porque ele não melhora porque... Enfim, o cara é um profissional crônico e está do seu lado e você é totalmente influenciado, por mais que você ache que não é. Eu não estou com o livro aqui, mas se você ler Persuasão, de Robert Cialdini, você vai ver que você é influenciado sem sentir. Sem sentir, você é influenciado. Porque aquele cara que está do seu lado está falando mal da fisioterapia, não está tendo resultado e toda vez que você fala é um problemão. Ponto. Para que diabo você vai falar do seu problema com uma pessoa que não vai resolver ela, que não vai resolver ele? Fale com o seu problema só com Deus e ponto. Ponto. Tenha fé em Deus, fale sobre o seu problema, não fale seu problema com aquele fisioterapeuta que só reclama da profissão. Esses dias eu encontrei um colega no aeroporto reclamando que na fisioterapia ninguém quer investir, que não sei o que, deixa eu ir aqui na Starbucks tomar meu cafezinho e ir pro meu embarque, viu? Me saí. E tipo, esse colega é bem referenciado, viu, no Brasil. Eu falei, oi, velho, realmente tem uma coisa errada aqui, viu? O cara tá falando mal de meu bebê, de minha profissão. Deixa eu sair daqui logo, viu, pra eu não ser influenciado. E educadamente, boa sorte, tal, não sei o que, me saí de perto do cara. Ponto. Eu saí da faculdade, eu troquei de faculdade porque uma coordenadora me reprovou num trabalho de ortopedia sobre capsulite adesiva, que meu trabalho é atual até hoje. Hoje, olhando para o meu trabalho que eu fiz lá em 2012, rei, meu trabalho é atual. E a fisioterapeuta que me reprovou na matéria, ela é fisioterapeuta respiratória, tem experiência zero com ortopedia, sabe zorra nenhuma de capsulite adesiva. Mas eu era o aluno mais questionador dela. E ela tinha que me prejudicar de alguma forma. Eu saí da faculdade e atrasei 2 anos da minha formatura. E quando o professor, que tinha que corrigir meu trabalho, olhou para minha cara, ele falou que não podia fazer nada por causa do emprego dele. Então ali eu entendi como o sistema funciona. Naquela hora eu vi que eu dependia do meu próprio esforço e que eu não poderia depender de ninguém. Eu precisava viver da minha profissão. E por isso que eu tomei as decisões que eu tomo até hoje e não me arrependo. Não me arrependo. Mas a melhor forma de você aprender não é com seus erros, bonitão. A melhor forma de você aprender é com o erro dos outros. E é isso que eu estou tentando passar para vocês dentro do curso. Eu errei muito. Eu gastei muito dinheiro com curso merda. Como eu falei hoje lá quando eu falei nos stories ontem. Um fisioterapeuta me perguntou o que é que eu faria de diferente, né? Eu falei, economizaria o dinheiro de curso merda e estaria com a velar na garagem hoje. Eu botei nos stories isso, né? Porque cara, minha formação custa 2 carros de luxo hoje. Sem pestanejar. Mas eu não tive as influências positivas que seriam aceleradores do meu resultado. E para ter o resultado que eu tenho hoje, eu tive que estar com 8 anos de formado. Muita gente considera rápido, muita gente considera devagar, muita gente considera no tempo certo. Mas eu acho que eu poderia ter tido esse resultado, sei lá, com 2, 3 anos de formado. Se eu tivesse as influências certas. E eu acho que isso faz um pouco de sentido para você, senão você não estaria me escutando até aqui, né? Porque na faculdade a gente não aprende isso. A aula 1 do meu curso é a faculdade mais forma do que deforma. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Carla. O nome do livro é Por que Nós Dormimos, de Matt Walker. Tá? Kindle, de Amazon, Saraiva. Importante demais, tá? Isso vai ajudar a dor. Manejo de dor é algo espetacular, com certeza. Tive a gratidão de ter tido bons mentores na fisioterapia, professores no caso e colegas de trabalho. Que bom, Cláudio. Gisele, isso é super verdade. Ela ficou com inveja de você. A gente tá bem protegido. A inveja dela caiu por terra. É isso, papai. Não teve mais perguntas, então tem caixinha nos stories depois, se você quiser perguntar. Vou encerrando por aqui. Sextou, tá? Sextou.
E amanhã a gente tem mais alguns conteúdos aí para fazer. Ah, sim, beleza. Eu coloquei nos stories hoje que a gente ficou com o último lançamento, a gente ficou com 3 vagas residuais para formação Spine, tá? Então a gente tem uma condição super especial, cartão de crédito ou à vista, mais especial ainda para essas 3 vagas residuais. Então tá lá nos stories todas as informações. Se você tiver interesse em entrar para a formação Spine hoje, é só ir lá nos stories e falar comigo no direct que a gente libera essa condição para você, mas a gente só tem 3 vagas, tá bom? Então qualquer coisa, fala comigo no direct e vamos para cima. Gisele, obrigado pela audiência. Cláudio Antônio, Carla Jandelli, Maria Conceição, Marivânia Araújo, Juciana Aguiar e Suelen Fonseca. Grande abraço e até a próxima live.